Orçamento. Na vida, tudo que a gente vai comprar, gastar ou investir a nossa grana é fundamental a gente saber qual é o nosso orçamento. E hoje a gente vai falar sobre orçamento para o seu casamento. Bora lá! Fala, casal apaixonado! Fábio Bueno, fotógrafo de casamento, por aqui mais uma vez na nossa série Bora Casar, a série de vídeos aqui do nosso canal do YouTube que vai ajudar você a organizar, a planejar, a realizar, a sonhar, a acreditar no seu casamento. E eu tô aqui justamente para ajudar você a organizar e planejar seu casamento, mas eu também quero a sua ajuda. Sabe o que você tem que fazer? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá um like nesse vídeo para dar aquela moral para nós, comenta, compartilha e na boa, segue a gente aqui ó, em todas as nossas redes sociais, beleza? Dinheiro, dinheiro! Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. Olá, dinheiro na mão é vendaval. Ou melhor, mais do que falar de dinheiro, a gente vai falar sobre orçamento. Eu já ouvi essa pergunta de muitas noivas. Fábio, é possível casar sem gastar muita grana? Bom, a resposta é sempre a mesma. A verdade é uma só. Por mais simples que seja o seu casamento, ou por mais elaborado que seja o seu casamento, uma coisa é fato. Você vai ter que investir uma grana para o seu sonho acontecer. Agora, como investir de maneira correta, inteligente, eficiente a sua grana no que realmente importa? Para responder isso, no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas básicas sobre orçamento para o seu casamento. Bora lá! A dica número 1 é planejamento. É isso aí. Se você está a fim de economizar grana para realizar o seu casamento, é fundamental, antes de sair contratando ou pesquisando tudo, ter um bom planejamento. E como a gente começa um planejamento? Simples, papel e caneta na mão, arruma um caderninho oficial, o caderno do seu casamento, ou abre um bloco de notas no seu celular, ou ainda cria uma planilha no seu computador, mas coloca na ponta do lápis tudo que é essencial para você, noiva, para você, noivo, para vocês como casal realizarem o casamento dos sonhos. Para tudo na vida, o fundamental é planejamento. E quando eu digo planejamento, eu também me refiro a tempo. Com quanto mais antecedência você começar a planejar seu casamento, melhores condições de negociação você vai ter, consequentemente, com a maioria dos fornecedores. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: quanto mais em cima da hora você contratar os seus fornecedores, mais risco de pagar mais caro você vai ter. Simplesmente por uma questão de agenda e de tabela de valores. Eu vou dar o meu exemplo como fotógrafo. Eu costumo reajustar os meus valores semestralmente. Dessa forma, os casais que me contratam com mais de um ano de antecedência têm uma possibilidade muito maior de conseguir uma negociação melhor comigo. E isso rola com boa parte dos fornecedores. Com quanto mais antecedência você contratar os principais serviços do seu casamento, maior a possibilidade de conseguir boas negociações e valores. Dica número 2, faça uma lista de todos os fornecedores que são fundamentais para o seu casamento. É fundamental você listar todos os fornecedores que para você não pode faltar no seu casamento. A gente inclusive já publicou um vídeo aqui de pelo menos 10 fornecedores e serviços básicos para um casamento. Vou deixar o card aqui e o link está na descrição. Lembra do que eu falei na dica número 1 sobre planejamento? Sempre tenha em mente que tempo é dinheiro. Por isso, não deixe para a última hora para contatar os fornecedores dos seus sonhos. E uma boa lista dos seus fornecedores vai fazer toda a diferença para você fazer uma pesquisa e, consequentemente, uma contratação inteligente. Dica número 3, atente-se para as temporadas de casamento da sua região. Meus amigos, existem sim temporadas de casamento. Ao contrário do que muita gente sempre afirmou, e talvez você já tenha ouvido, que maio é o mês das noivas, isso mudou muito nos últimos anos. Eu já mencionei isso aqui no canal e vou repetir. Segundo uma pesquisa do site salveanoiva.com.br, 9 entre 10 noivas optaram nos últimos anos em casar no mês de setembro. Logo, se o mês de setembro é o mais procurado, consequentemente ele tende a ser sim um mês, dependendo do serviço e fornecedor, um pouco mais caro. Outra dica bacana sobre temporadas e tendências é que a maioria da galera sempre escolhe casar no sábado. Sim, o sábado é o principal dia procurado para os casamentos. Por isso, não descarte a possibilidade de casar numa sexta, num domingo ou até em um feriado. Eu tenho absoluta certeza que se você fizer uma pesquisa e comparar valores dos principais fornecedores para o sábado e para outros dias da semana, os outros dias da semana tendem a custar um pouquinho mais barato para você. Dica número 4, menos é mais no quesito decoração e detalhes do seu grande dia.
dia. Eu não tô aqui para criticar, para puxar a perna, jogar um balde de água fria no serviço dos decoradores. Diga-se de passagem, eles fazem um trabalho impecável que sempre faz toda a diferença para os casamentos. Mas, entretanto, todavia e portanto, quanto mais detalhes de decoração você colocar no seu casamento, maior vai ser o custo. E muitas vezes o estilo do seu casamento não pede necessariamente tanta decoração. Exemplo, um casamento mais rústico, um casamento mais intimista, minimalista, pé na areia, não necessita tanto de decoração quanto uns casamentos mais clássicos ou em locais que exigem, de certa forma, muita decoração. Por isso é fundamental sempre você trocar uma boa ideia com o especialista da área, ou seja, com o seu decorador de confiança e literalmente colocar as cartas na mesa para que o seu decorador entenda o seu perfil como noiva, como casal e a partir daí ele elabore uma decoração customizada e quem sabe por que não pensando no fator menos é mais. E a dica número 5 é o DIY. Falei certo? Deixa eu perguntar pro Google. DIY. Do inglês, do yourself. Será que eu falei certo? Google, do yourself. Vou ter que escrever isso aqui. Do it yourself. Dica número 5 é o DIY, ou do yourself. Faça você mesmo. É literalmente regaçar as mangas e colocar a mão na massa. No quesito papelaria e pequenos detalhes, você e o seu noivo podem simplesmente fazer a coisa acontecer. Recentemente eu tava com um casal que a gente vai fotografar esse ano. Um abraço pra Vivi e pro Vitor. Quando a gente tava indo pro pré-casamento, eles falaram: Fábio, nós mesmo compramos toda a parte da papelaria e nós montamos o nosso convite de casamento. Olha que ideia bacana. Além de economizar, você vai ter o prazer, a satisfação de literalmente participar ainda mais do seu casamento colocando a mão na massa. Eu já fotografei também alguns casamentos que a mãe da noiva, a mãe do noivo ajudaram em alguns detalhes simples da decoração, mas que fizeram a diferença, não apenas no fator economia, mas também no fator envolvimento e participação. Ainda sobre essa possibilidade do faça você mesmo, vamos pensar nas lembrancinhas. Teve um casamento que eu fotografei, se eu não me engano em 2015, que as lembrancinhas foram pequenos potinhos com doce de abóbora feito pela avó do casal e eles mesmos embalaram esse doce e colocaram uma tagzinha com a inicial do nome deles. Por isso, o fator faça você mesmo pode ser um baita diferencial para vocês se envolverem ainda mais com o seu casamento e de certa forma economizar. E além dessas 5 dicas, eu quero colocar aqui uma dica bônus, ou se me permite, um conselho. Meu pai sempre falava para mim que antes de eu comprar qualquer coisa, eu deveria me questionar se de fato eu precisava efetivamente daquilo para viver naquele momento. Essa regra também deve se aplicar ao seu casamento. Eu sempre bato nessa tecla que sonho não se discute, mas antes de sair contratando todos os fornecedores possíveis, pergunte-se a si mesmo se de fato o que você está contratando vai fazer a total e plena diferença para o seu casamento. Muitas vezes você está deixando de investir em um serviço básico e essencial para investir em algo supérfluo que pode ser substituído. Portanto, tenha em mente que você não precisa contratar todos os serviços que existem no mercado de casamento, beleza? E um adendo a essa dica, abre o olho para a famosa venda casada, que diga-se de passagem é crime. O que eu quero dizer com isso é que infelizmente existem muitos prestadores de serviço no mercado que acabam amarrando um serviço a outro. Um exemplo, um buffet obriga você a contratar um determinado fotógrafo, que obriga você a contratar uma cabine fotográfica, que obriga você a colocar outros serviços adicionais. Tenha sempre em mente que venda casada é crime e que você tem sim o direito de contratar o que de fato você precisa para o seu grande dia. Bom, então é isso, casal apaixonado que talvez esteja de certa forma endividado. Não precisa se endividar para o seu grande dia. Eu dei aqui 5 dicas básicas e essenciais para você começar já a pensar em economizar e de certa forma não estourar no orçamento do seu casamento. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se eu esqueci de alguma dica ou se você tem alguma sugestão, comenta aqui. Quem sabe essa dica e sugestão possa virar um novo vídeo. E vale lembrar que além dessas dicas que a gente dá aqui no Bora Casar, a gente tem um blog exclusivo no nosso site para você organizar e planejar ainda melhor o seu casamento. O blog tá aparecendo aqui, ó, fabiobuenofotografia.com/blog. Passa por lá. A gente se vê quarta-feira agora, a partir das 19 no Bora Casar, lá na rádio 104,9 FM e também aqui por uma live no YouTube. E para fechar, como sempre eu pergunto, e aí, bora economizar? Quer dizer, economizar você já vai. E aí, bora casar? Então bora casar!